Irmãos e irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos à celebração pascal. Nesta noite nós lemos a Haggadah, que é uma palavra hebraica que significa história. A história da Páscoa é uma festa antiquíssima, instituída pelo próprio Deus, conforme lemos no livro do Êxodo, e que recordava o acontecimento mais importante do Antigo Testamento, a saída do povo da escravidão do Egito e a entrada da terra prometida. Essa recordação se fazia por meio de um banquete, chamado Seder, em hebraico, a ceia pascal. Jesus também celebrou a ceia pascal. Na sua última ceia, contudo, ele acrescentou um novo elemento. Ao tomar o pão, deu graças a Deus, partiu e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Depois, ao tomar o cálice com vinho, deu graças a Deus e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. Surge assim a Santa Missa. A ceia pascal dos cristãos é a missa, a celebração da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Aqui nos reunimos hoje para celebrar a ceia pascal sobre uma perspectiva cristã. Afinal, Jesus sofreu, morreu e ressuscitou para nos livrar, não mais das mãos do faraó, mas do jugo do pecado e da morte. Em Cristo, somos uma nova criatura. Iniciemos este momento cantando. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, Israel. Shema Israel, Escuta, Israel. Shema Israel, O Senhor é nosso Deus. Adonai Eloheinu, O Senhor é Nos lares das famílias judaicas, era responsabilidade da mãe acender as luzes dos candeeiros e, assim, dar vida e alegria ao ambiente em que se realizavam as solenidades. A Igreja Católica, conservando esta bela tradição, inicia a cerimônia da Vigília Pascal com a bênção da luz, símbolo da vinda de Cristo, o Messias, que é luz do mundo. Também o uso das velas nos altares tem sua origem nesse antigo costume israelita. Eis a luz de Cristo. Deus
Eis a luz de Cristo. Demos graças a Deus. Eis a luz de Cristo. Demos graças a Deus. Baruch atah Adonai, Elohenu melech haolam, bolé meorech hashé. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que criaste as chamas do fogo. Bendito seja o Senhor. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda o meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda o meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda o meu ser, permanece em nós. Todo alimento servido na Páscoa judaica era abençoado antes de ser consumido. Isto é, o chefe da casa agradecia a Deus, bendizendo por cada um dos seus dons. Do mesmo modo, hoje, o pão e o vinho, ao serem consagrados, são abençoados pelo sacerdote durante o chamado ofertório da missa. Por melhor que seja alguém, chega o dia em que há de faltar. Só o Deus vivo a palavra mantém, e jamais ele há de falhar. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver. Hei de provar seu amor, seu valor e o seu poder. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver. Hei de provar seu amor, seu valor e o seu poder. O vinho era servido 4 vezes durante a ceia, pois segundo o Êxodo foram 4 os estágios da libertação de Israel da escravidão. Assim, dizei aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor. Eu vos livrei do jugo dos egípcios e vos livrarei de sua escravidão. Eu vos redimirei com mão estendida e com poderosos atos de castigo. Eu vos adotarei como meu povo, e eu serei o vosso Deus. Na última ceia, Jesus serviu assim o primeiro cálice de vinho, ainda não consagrado, dizendo: Tomai este cálice e distribuí-o entre vós. Pois digo-vos, já não vos tornarei a beber do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A consagração viria mais tarde, ao ser distribuído o terceiro cálice de vinho. Baruch
Ata Adonai, Elohenu melech haolam, Boré pri hagafen. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que criaste o fruto da videira. Bendito seja o Senhor. O ato de lavar as mãos durante a ceia significava a purificação interior de todos aqueles que participavam deste solene ritual. Do mesmo modo, após a apresentação dos dons no chamado ofertório da missa, o sacerdote repete este ato significativo. Muito provavelmente, foi justamente neste ponto da ceia que Jesus se levantou e lavou os pés de seus discípulos, dando assim ênfase e expressão ao seu novo mandamento do amor, gesto este que iremos rememorar na missa da Ceia do Senhor na Quinta-feira Santa. Baruch atah Adonai Elohem melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu anetlat yadaim. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ensinaste o ritual de lavar as mãos. Bendito seja o Senhor. O Senhor me chamou e me ungiu, me enviou. Levarás a boa nova, vossos pés vou lavar. Vou ser pão e deixar-vos a cruz como prova. Vim da parte de Deus anunciar-vos novo tempo mais pleno de vida. Vim curar, erguer, renovar, libertar toda a gente oprimida. O Senhor me chamou e me ungiu, me enviou. Levarás a boa nova, vossos pés vou lavar. Vou ser pão e deixar-vos a cruz como prova. O Senhor me chamou e me ungiu, me enviou. Levarás a boa nova, vossos pés vou lavar. Vou ser pão e deixar-vos a cruz como prova. Qual o significado do carpas? O carpas, pedaço de salsa ou aipo, é o lembrete da estação da primavera. A época da Páscoa, no hemisfério norte, nós o usamos como símbolo da gratidão para com Deus
pela boa qualidade da terra, por nosso pão e alimento. Qual o significado da água salgada? A água salgada simboliza as lágrimas e sofrimentos no Egito. É símbolo também do nosso sofrimento, enquanto padecíamos sobre o jugo do pecado e da morte, antes do Cristo Jesus vir e nos salvar. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, boré pri ahadamah. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que criaste o fruto da terra. Bendito seja o Senhor. Durante os 8 dias da Páscoa, os judeus eram obrigados a usar o pão ázimo, a matzá, para comemorar a primeira Páscoa, em lembrança da saída do Egito, quando não houve tempo para levedar o pão. Jesus usou também deste pão para instituir a Eucaristia na última ceia. É por isso que as partículas que se consagram em nossas missas, no rito latino, também não contêm fermento. E é por isso também que São Paulo nos aconselha a celebrarmos a Páscoa, não com o fermento velho da malícia, mas com os pães ázimos da pureza e da verdade. E todos repartiam o pão, e não havia necessitados entre eles. E todos repartiram o pão, e não havia necessitados entre eles. Nossos irmãos repartiam os seus bens, fraternalmente tinham tudo em comum, e era grande a alegria e união no dia a dia ao partir do pão. Qual o significado da matzá? Este é o pão do tormento que nossos pais levaram consigo para fora do Egito. Como está escrito, como a massa trazida do Egito, fizeram pães ázimos, já que a massa não pudera fermentar, pois foram expulsos do Egito e não tinham podido esperar nem preparar provisões para si. Além disso, são 3 pães que representam, entre outras coisas, os 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Esconderei um destes 3 pães, chamado Aficomã, que será procurado e comido como sobremesa pelas crianças. Neste momento, o pai parte a matzá no meio e a envolve no guardanapo a parte maior, que será escondida como a ficomã. Ela será partilhada no final da ceia e agora serve como lembrança visível do Messias escondido, cuja vinda definitiva é ardentemente esperada por nós cristãos.
Vede, este é o pão do tormento que nossos pais comeram na terra do Egito. Todos vós que tendes fome, vinde a mim e comei. Todos vós que desejardes, vinde e celebrai a Páscoa conosco. Permita Deus redimir-nos de todo mal e de toda escravidão. Esse ano festejamos aqui. No ano que vem, na terra de Israel, em Jerusalém. Este ano, somos ainda escravos. No ano que vem, seremos livres. Do céu nos destes o pão, que contém todo o sabor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, Cantai ao Senhor. Porque Ele fez, Ele faz maravilha. porque Ele fez, Ele faz maravilha. Porque Ele fez, Ele faz maravilha. Cantai ao Senhor, Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, Cantai ao Senhor. Neste momento, a história da primeira Páscoa é relatada de novo, como foi ordenado por Deus no livro do Êxodo. Tal qual a liturgia da palavra na Santa Missa, esta parte do ritual tinha grande valor educativo. A pessoa mais jovem presente faz as 4 perguntas tradicionais. Na última ceia, quem as formulou foi provavelmente o apóstolo João. Por que esta noite é diferente das outras? Nas outras noites, tanto comemos do pão ázimo como do pão comum. Por que esta noite comemos somente do pão ázimo? Todas as outras noites, comemos qualquer espécie de verduras. Por que esta noite comemos ervas amargas? Todas as outras noites, não colocamos nenhum condimento nas ervas. Por que esta noite as colocamos em água salgada e rarocete? Todas as noites, comemos sem comemorações especiais. Por que esta noite celebramos a Páscoa? Eis o porquê. Os arameus haviam perseguido de tal modo os nossos pais que estes resolveram abandonar a terra de Israel e se fixar no Egito. Neste país, constituíram uma grande e forte nação que se desenvolveu muito, mas também no Egito, nosso povo voltou a ser oprimido, perseguido e obrigado aos mais penosos trabalhos. Clamamos então ao Senhor Deus de nossos pais, e Ele nos ouviu e nos socorreu em nossas aflições, trabalhos e desgraças, e nos conduziu cheios de espanto para fora do Egito, por meio de muitos sinais e prodígios. Estes prodígios contra os egípcios são recordados como as 10 pragas que os afligiram,
porque o faraó se obstinava em não deixar partir os escravos hebreus. Relembrando agora estas 10 pragas, deixamos cair outras tantas gotas de vinho em nossos pratos. Como o vinho no copo diminuía assim, nossa alegria se amparou com o sofrimento e a morte dos nossos opressores. Apesar de tudo, eram também filhos de Deus e seres humanos como nós. A cada praga enunciada pelo Pai e repetida por todos, os convivas deixarão cair uma gota de vinho em seus pratos. Dam, a água transformada em sangue. A água transformada em sangue. Tsefardeia, as rãs. As rãs. Kinim, os mosquitos. Os mosquitos. Arov, as moscas. As moscas. Dever, a doença do gado. A doença do gado. Shekshim, as úlceras. As úlceras. Barad, a chuva de pedra. A chuva de pedra. Arber, os gafanhotos. Os gafanhotos. Rosher, as trevas. As trevas. Makat, Bechorot, a morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos. Portanto, mesmo se fôssemos sábios e versados do conhecimento da Torá, ainda assim seria de nosso dever rememorar todos os anos o fato inesquecível da nossa saída do Egito. Cumpre, pois, meditarmos sobre esta passagem de nossa história. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel, reunida, o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim, devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito,
E ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações, como instituição perpétua. Fugindo os filhos de Israel do jugo dos egípcios, depois da morte dos primogênitos dos homens e dos animais, o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei os corações dos egípcios, para que sigam atrás deles, e eu seja glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó e dos seus carros e cavaleiros. Então o anjo do Senhor, que caminhava à frente do acampamento dos filhos de Israel, mudou de posição e foi para trás deles. E com ele, ao mesmo tempo, a coluna de nuvem, que estava na frente, colocou-se atrás, inserindo-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento dos filhos de Israel. Para aqueles, a nuvem era tenebrosa, para estes, iluminava a noite. Assim, durante a noite inteira, uns não puderam aproximar-se dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, e as águas se dividiram. Então, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas se formavam como uma muralha, à direita e à esquerda. Os egípcios puseram-se a persegui-los, e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros, o seguiram mar adentro. Ora, de madrugada, o Senhor lançou um olhar desde a coluna de fogo, da nuvem, sobre as tropas egípcias e as pôs em pânico. Bloqueou as rodas dos seus carros, de modo que só a muito custo podiam avançar. Disseram então os egípcios: Fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles contra nós. O Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios em fuga corriam ao encontro das águas, e o Senhor os mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó, que tinham entrado no mar em perseguição de Israel. Não escapou um só. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhes formavam uma muralha à direita e à esquerda. Naqueles dias, o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar, e a mão poderosa do Senhor agir contra eles. O povo temeu o Senhor e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Minha força e meu canto é o Senhor, salvação Ele se fez para mim, salvação Ele se fez para mim. Cantemos a Deus que nos libertou.
Cantemos a Deus que nos libertou das mãos do inimigo, dos pés do opressor. das mãos do inimigo, dos pés do opressor. Cantemos a Deus que nos libertou. Cantemos a Deus que nos libertou. Cavalos e carros no mar afogou. Cavalos e carros no mar afogou. Cantemos a Deus que nos libertou. Cantemos a Deus que nos libertou. Soldados e chefes vencidos deixou. Soldados e chefes vencidos deixou. Cantemos a Deus que nos libertou. Cantemos a Deus que nos libertou. No longo deserto com a gente ele andou. No longo deserto com a gente ele andou. Cantemos a Deus que nos libertou. Cantemos a Deus que nos libertou. Na fome e na sede nos alimentou. Na fome e na sede nos alimentou. Cantemos a Deus que nos libertou. Cantemos a Deus que nos libertou. A lei da justiça a nós ensinou. A lei da justiça a nós ensinou. Cantemos a Deus que nos libertou. Cantemos a Deus que nos libertou. Na terra bendita com a gente ele entrou. Na terra bendita com a gente ele entrou. Minha força e meu canto é o Senhor. Salvação ele se fez para mim. Qual o significado do Cordeiro Pascal? O Cordeiro Pascal, chamado Pessah, que nossos antepassados sacrificaram ao Senhor em memória daquela noite, quando o Todo-Poderoso passou pelas casas de nossos pais no Egito, como está escrito: quando vossos filhos vos perguntarem: que significa este rito? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor, que ferindo os egípcios, passou por cima das casas dos israelitas no Egito e preservou nossas casas. Em tempos de opressão, não falte a esperança da liberdade. Em tempos de liberdade, não se apague a lembrança da escravidão. A prece de gratidão pela saída do Egito será pronunciada pelo Pai. É semelhante ao prefácio da missa. E os salmos Halel, os grandes salmos de louvor, que todos cantam em resposta, são como a aclamação do santo. Aleluia, em nossa liturgia, aleluia, significa louvai o Senhor. Estes salmos eram muitas vezes rezados e cantados por Jesus. Em toda geração, cada um deve considerar-se como se tivesse pessoalmente saído do Egito. Como está escrito: explicarás então a teu filho, isto é, em memória do que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Portanto, é nosso dever agradecer, honrar, louvar, glorificar, celebrar, enaltecer, exaltar e adorar a quem realizou todos estes milagres para nossos pais e para nós mesmos. Ele nos conduziu da escravidão à liberdade, do sofrimento à alegria, da desolação aos dias festivos, da escuridão a uma grande claridade e do cativeiro
a redenção. Cantemos diante dele uma nova canção. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro, Judá foi o seu santuário, e Israel o seu domínio. Judá foi o seu santuário, Israel o seu domínio. O mar diante dele fugiu e o Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como cordeiros e as colinas como cordeiros. Porque, ó mar, tu foges e tu, Jordão, porque recuas? Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros. Treme, terra, treme diante de Deus que passa, diante do Deus de Jacó, que faz brotar da rocha água. Neste momento, o pai abençoa o vinho e depois o pão ázimo e as ervas amargas, símbolos da escravidão do Egito, da qual Deus libertou o seu povo. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que nos redimiste, libertaste nossos pais do Egito e nos permitiste viver esta noite para participar do Cordeiro, do pão ázimo e das ervas amargas. Possa assim o Senhor nosso Deus e Deus de nossos pais nos permitir viver até outras datas festivas e santificadas. Possa a tua vontade ser cumprida por Jacó, teu servo escolhido, de modo que o teu nome seja santificado por todos na terra e todos os povos sejam levados a louvar-te em uníssono. E nós te cantaremos novos hinos de louvor pela nossa redenção e pela libertação de nossas almas. Glorificado sejas tu, ó Senhor, que redimiste Israel. Baruch atah Adonai, Elohem melech haolam, boré pri hagafen. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que criaste o fruto da videira. Bendito seja o Senhor.
Baruch atah Adonai, Elohem melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, vetzivanu anetlat yadaim. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ensinaste o ritual de lavar as mãos. Bendito seja o Senhor. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Baruch atah Adonai, Elohem melech haolam, asher kidesham bemitzvotav, vetzivanu ashlat matzah. Bendito sejais tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que da terra tiras o pão. Bendito seja o Senhor. Sagrada se faz unidade no pão que alimenta, que é o pão do Senhor. Formamos família na fraternidade, não há diferença de raça e de cor. Importa viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão. Importa viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão. Baruch atah Adonai, Elohem melech haolam, asher kidesham bemitzvotav, vetzivanu ashlat matzah. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que por teus mandamentos nos santificaste
e nos ordenaste comer do pão ázimo. Bendito seja o Senhor. Neste momento, os convivas tomam as ervas amargas e colocam nelas um pouco da Harossé, comprometendo-se a assumir a vida de cada dia, feita de dores e alegrias. Qual o significado do maror? Maror significa erva amarga. Comemos maror para lembrar que os egípcios amarguraram a vida de nossos pais. Como está escrito, obcecados pelo medo dos filhos de Israel, os egípcios impuseram-lhes uma dura escravidão e tornaram-lhes a vida amarga pelo pesado trabalho da preparação do barro e dos tijolos, com toda espécie de trabalhos dos campos e outros serviços que os levavam a fazer à força. Qual o significado da Haroset? A Haroset, com sua cor vermelha, significa a argamassa e os tijolos que os escravos hebreus eram obrigados a fabricar no Egito. Misturada com o maror, simboliza a própria vida, feita de acontecimentos doces e amargos, mas sempre aberta à esperança. Baruch atah Adonai, Elohem melech haolam, asher kidesham bemitzvotav vetzivano ashlat maror. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que por tua vontade nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste comer das ervas amargas. Bendito seja o Senhor. Tanta gente vai andando na procura de uma luz, caminhando na esperança, se aproxima de Jesus. No deserto sente fome e o Senhor tem compaixão. Comunica sua palavra, vai abrindo o coração. Dai-lhe vós mesmo de comer, que o milagre vai acontecer. Dai-lhes vós mesmo de comer, que o milagre vai acontecer. Dai-lhes vós mesmo de comer, que o milagre vai acontecer. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Neste momento, os convivas tomam a erva amarga, simbolizando a liberdade e a escravidão, pois em tempos de liberdade há a lembrança da servidão, e em tempos de escravidão há a esperança da redenção. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer.
Neste ponto, interrompe-se o seder, o ritual propriamente dito. Divide-se o cordeiro, o jantar é servido em um momento de confraternização, expressão de unidade e de amor. Baruch ata Adonai Eloheinu, Baruch ata Elohei Avoteinu, Elohei Avraham, Yitzhak veYaakov, El Gadol HaGibor HaNorah. Baruch ata Adonai Eloheinu, Baruch ata Elohei Avoteinu, El Elyon, Gomel Hasadim Tovim, Konei HaKol, Vesochel Hasdei Avot. Baruch ata Adonai Eloheinu, Baruch ata Elohei Avoteinu, ומביא גואל לבני בניכם, למען שמו יחווה. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, מלך עוזר ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם. Bendito és tu, ó Senhor, nosso Deus. Bendito és tu, poderoso e exaltado, Deus e Pai de Abraão, Isaque e de Jacó. Senhor, herdeiro, escudo e ajudador. Bendito és tu, ó Senhor, nosso Deus. Bendito és tu, poderoso e exaltado. És sobre todos, em suas mãos está o poder. Sustenta o caído e liberta o cativo e ferido. Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Elohei Avoteinu, Somech Noflim Verofei Olim, Rofei Olim Umati Asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Elohei Avoteinu, Baruch atah Adonai Eloheinu. Terminada a ceia, é comum também realizar-se um ritual chamado Tsafum, a procura do Afikoman, onde as crianças da casa vão à procura do Matzó, onde aqueles que encontram celebram com alegria. Por isso, que cada ceia, onde nós estivermos a realizar, que também possamos lembrar do presente do Pai a todos nós. É agora que se dá mais uma distribuição do pão ázimo entre os comensais, para terminar a refeição da Páscoa segundo o costume israelita. Provavelmente, foi neste momento da ceia que Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é meu corpo, que é dado por vós. Ouçamos a leitura do Evangelho. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegou o dia dos ázimos, quando devia ser imolada a Páscoa. Jesus então enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para comermos. Perguntaram-lhe: Onde queres que a preparemos? Respondeu-lhes: Logo que entrardes na cidade,
encontrareis um homem levando uma bilha de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Direis ao dono da casa: o mestre te pergunta: onde está a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará, no andar superior, uma grande sala, provida de almofadas. Preparai ali. Eles foram, acharam tudo como dissera Jesus e prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, ele se pôs à mesa com seus apóstolos e disse-lhes: desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer, pois eu vos digo que já não a comereis antes que se cumpra no reino de Deus. E então, tomando um cálice, deu graças e disse: tomai isso e reparti entre vós, pois eu vos digo que doravante não bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomou um pão, deu graças, partiu e distribuiu a eles, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado em favor de vós. Louvor a vós, ó Cristo. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Baruch atah Adonai, Elohem melech haolam, asher kishedam, bemitzvotav, vetzivano ashlat matzah. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que da terra tiras o pão. Bendito seja o Senhor. Por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. O terceiro cálice é o cálice da bênção. São Paulo refere-se a ele quando pergunta: o cálice da bênção pelo qual bendizemos não é a comunhão do sangue de Cristo? Bom é louvar
o Senhor nosso Deus, cantar salmos ao nome do Altíssimo, com alegria aclamar seu amor, sua glória, bondade e poder. Como tuas obras me alegram, Senhor, os teus prodígios suscitam louvor. Tua presença eu contemplo no céu, olho a terra, também nela estás. Bom é louvar o Senhor nosso Deus, cantar salmos ao nome do Altíssimo, com alegria aclamar seu amor, sua glória, bondade e poder. São Lucas, como ouvimos, nos diz que, depois de cear, Jesus tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que será derramado por vós. O cálice da salvação é o sangue de Cristo. Deus quebrou nossos grilhões pelo seu sacrifício. Ele, Jesus, é o Santíssimo, cuja morte é preciosa aos olhos do Senhor. Com ele, oferecemos o perfeito sacrifício de louvor na missa. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor. Vós me quebrastes os grilhões da escravidão. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, boré pri hagafen. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que criaste o fruto da videira. Bendito seja o Senhor. É a nossa comunhão com o sangue do Senhor.
Damos as boas-vindas nesse momento a Elias, o profeta. Bendita seja a sua presença, inspiração para todos nós e a humanidade. Qual o significado do cálice de Elias? O cálice de Elias relaciona-se com o 5º mandamento de libertação. E eu os conduzirei para a terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, e eu a darei a vós como posse, eu, o Senhor. O cálice de Elias é um símbolo de esperança, a esperança profética da vinda do reinado de Deus em nosso mundo. Leitura de alguns trechos do último colóquio de nosso Senhor Jesus Cristo com os seus apóstolos segundo João. Depois que Judas saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. E Jesus continuou dizendo a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Onde o amor e a caridade, Deus aí estás. Onde o amor e a caridade, Deus aí estás. Congregou-nos num só corpo, no amor de Cristo. Exultemos, pois, e nele jubilemos. Ao Deus vivo nós temamos, mas amemos. E sinceros uns aos outros nos queiramos. Onde o amor e
a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Você sabe o que quer dizer um? Um é Deus, o Senhor do universo. Você sabe o que quer dizer dois? Duas são as tábuas da lei. Um é Deus, o Senhor do universo. Você sabe o que quer dizer três? Três são os patriarcas. Duas são as tábuas da lei. Um é Deus, o Senhor do universo. Você sabe o que quer dizer quatro? Quatro são as mães de Israel. Três são os patriarcas. Duas são as tábuas da lei. Um é Deus, o Senhor do universo. Você sabe o que quer dizer cinco? Cinco são os livros da Torá. Quatro são as mães de Israel. Três são os patriarcas. Duas são as tábuas da lei. Um é Deus, o Senhor do universo. Você sabe o que quer dizer seis? Seis são as partes da Mishnah. Cinco são os livros da Torá. Quatro são as mães de Israel. Três são os patriarcas. Duas são as tábuas da lei. Um é Deus, o Senhor do universo. Você sabe o que quer dizer sete? Sete são os dias da semana. Seis são as partes da Mishnah. Cinco são os livros da Torá. Quatro são as mães de Israel. Três são os patriarcas. Duas são as tábuas da lei. Um é Deus, o Senhor do universo. Você sabe o que quer dizer oito? Oito são os dias para a circuncisão. Sete são os dias da semana. Seis são as partes da Mishnah. Cinco são os livros da Torá. Quatro são as mães de Israel. Três são os patriarcas. Duas são as tábuas da lei. Um é Deus, o Senhor do universo. Você sabe o que quer dizer nove? Nove são os meses para dar à luz. Oito são os dias para a circuncisão. Sete são os dias da semana. Seis são as partes da Mishnah. Cinco são os livros da Torá. Quatro são as mães de Israel. Três são os patriarcas. Duas são as tábuas da lei. Um é Deus, o Senhor do universo. Você sabe o que quer dizer 10? 10 são os mandamentos. 9 são os meses para dar à luz. 8 são os dias para a circuncisão. 7 são os dias da semana. 6 são as partes da Mishnah. 5 são os livros da Torá. 4 são as mães de Israel. 3 são os patriarcas. 2 são as tábuas da lei. Um é Deus, o Senhor do universo. Você sabe o que quer dizer 11? 11 são as estrelas do sonho de José. 10 são os mandamentos. 9 são os meses para dar à luz. 8 são os dias para a circuncisão. 7 são os dias da semana. 6 são as partes da Mishnah. 5 são os livros da Torá. 4 são as mães de Israel. 3 são os patriarcas. 2 são as tábuas da lei. Um é Deus, o Senhor do universo. Você sabe o que quer dizer 12? 12 são as tribos de Israel. 11 são as estrelas do sonho de José. 10 são os mandamentos.
9 são os meses para dar à luz, 8 são os dias para a circuncisão, 7 são os dias da semana, 6 são as partes da Mishnah, 5 são os livros da Torá, 4 são as mães de Israel, 3 são os patriarcas, 2 são as tábuas da lei, um é Deus, o Senhor do universo. Você sabe o que quer dizer 13? 13 são os atributos de Deus, 12 são as tribos de Israel, 11 são as estrelas do sonho de José, 10 são os mandamentos, 9 são os meses para dar à luz, 8 são os dias para a circuncisão, 7 são os dias da semana, 6 são as partes da Mishnah, 5 são os livros da Torá, 4 são as mães de Israel, 3 são os patriarcas, 2 são as tábuas da lei, um é Deus, o Senhor do universo. O quarto e último cálice da ceia pascal é o cálice da aceitação. Afinal, o Senhor mesmo disse: Eu vos tomarei para meu povo e sereis vosso Deus. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Eis o Deus, meu Salvador, eu vos confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis do manancial da 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 salvação. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, boré pri gahafen. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que criaste o fruto da videira. Bendito seja o Senhor. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz e que Ele vos acompanhe. Graças a Deus. De quantos bens cumulou-nos do Senhor,
Cristo nos fizesse feito sair do Egito, não tivesse feito justiça com Faraó, isso nos teria bastado, nos teria bastado. Dai-nu, dai-nu, dai-nu. Quanto mais nós temos que dar graças ao Senhor, quanto mais nós temos que dar graças ao Senhor, quanto mais nós temos que dar graças ao Senhor. Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros desejando a paz. Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. A paz esteja convosco, a paz esteja